sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática e Intermate. É isso mesmo, projeto Colégio Naval e EPICAR lá no canal Intermate. Então vem comigo e seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom, o assunto de hoje é retas paralelas e concorrentes, tá? Então, retas paralelas, tá? É dado pela essa simbologia, então vocês podem encontrar isso em livros, tá bom? E quando é que duas retas são paralelas, né? Duas retas são paralelas, né? C e somente C são coincidentes. Professor, o que quer dizer isso aqui? C e somente C. Isso daqui, C e somente C, é uma bicondicional, ou seja, vale a ida e vale a volta. Isso quer dizer que, né, se as retas são paralelas, então elas são coincidentes. Mas também, se elas forem coincidentes, elas também serão paralelas. Então, eu tenho uma reta A e uma reta B. Elas estão sobrepostas, tá ok? Então, quando as retas são coincidentes, são sobrepostas, é porque elas são paralelas. Então, A é igual a B, né? Então, dentro da bicondicional, A é paralela a B. Então, a gente pode ler assim, ó. Se A é igual a B, então A é paralela a B. E se A é paralela a B, então A é igual a B. Tá bom? Vale a ida, vale a volta. Uma outra forma de a gente dizer que duas retas são paralelas é que quando elas são coplanares e não tem nenhum ponto comum. Espera aí, professor, não entendi. Coplanares. Bom, coplanares. Co, né? Quer dizer, dá a ideia de mesma coisa, né? Então, co, mesma coisa. Planares, plano. Então, pertence ao mesmo plano. Então, o plano é o alfa, tá ok? E aí eu tenho uma reta em vermelho A e tenho uma reta em roxo B. Elas estão dentro do mesmo plano, plano alfa, tá? Então, como elas são paralelas, né? Então, se elas são coplanares e não tem nenhum ponto comum. Veja que não tem nenhum ponto comum aqui. Se eu pegar aqui um ponto comum aqui, se eu pegar aqui esse ponto aqui, não é comum essa daqui. Se eu pegar um ponto aqui, não vai ser comum. Mas eu não acho essa definição tão completa, tá? E aí, para trazer na simbologia de conjuntos, né? Então, eu tenho a reta A, ela está contida no plano alfa. E a reta B, ela está contida no plano alfa também. E, com isso, né, a interseção B é vazio, porque, ou seja, não tem nenhum ponto comum. Se isso acontecer, implica que A é paralela a B. Mas tem uma definição, além disso, que eu acho que é interessante também a gente citar, é que, vamos supor que eu pego um ponto aqui, ponto P, tá ok? Aí, partindo do ponto P, eu pego o P' e traço aqui a projeção. Quem é P'? P' é a projeção de P sobre a reta B. Então, note que essa distância aqui, D, né, ela tem o mesmo valor do segmento P', né, onde P' é o pé da perpendicular. Então, aqui, P' é o pé da perpendicular à reta B, conduzida por P. Só que isso, né, quando duas retas são paralelas, qualquer projeção, por exemplo, pegar aqui, projeção do ponto P, a projeção de T sobre a reta B vai ser T', onde T', né, é o pé da perpendicular. Ao ligar aqui, ó, ao ligar essa distância aqui, ó, se eu chamar essa distância de D1, chamar essa distância de D2. Então, note que T' é igual a D2. Só que qualquer outros pontos que eu ligar aqui e pegar a projeção desse ponto sobre a reta B,
né? Onde esse ponto aqui vai ser o pé da altura, a gente vai ter D1 é igual a D2, que é igual a D3, né? E por aí vai. Ou seja, todas essas distâncias aqui, quando eu pegar um ponto aqui e pegar a projeção desse ponto sobre essa reta, a gente vai ter segmentos aqui, nós teremos distâncias congruentes. E isso só vai acontecer porque A é paralela a B. As retas A e B são paralelas, tá ok? E ligado a isso, temos uma outra coisa interessante. Vou mostrar para vocês. A gente tem o seguinte, tem um teorema que diz que duas retas perpendicular a uma terceira reta são perpendiculares entre si. Se R é perpendicular a T e S é perpendicular a T, então R é paralela a S. Vamos lá. Tracei uma reta R em vermelho. Tracei uma reta S em azul, né? Se essas retas são perpendiculares a uma terceira reta, então elas são perpendiculares entre si, ou seja, R é paralela a S. Então isso aqui, na verdade, é uma consequência daquele ponto que eu mencionei, né? Que quando eu tenho aqui, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de P, né? A projeção de P sobre a reta S, eu posso chamar aqui de P'. Então, P' é a projeção de P sobre a reta R, sobre a reta S. Então, tem esse ponto P. Traço a projeção de P sobre S, então essa vai ser P', a projeção de P sobre a reta S. Então, a gente vai ter que o segmento P', né, é uma distância D, né, de modo que qualquer outros pontos que eu pegar aqui, né, e fizer isso, essa projeção, e quando a gente fala projeção, é projeção ortogonal. Então, isso é consequência dessa explicação que qualquer outro ponto que eu pegar aqui, né, e traçar uma reta perpendicular a S, a R e a S, R e S serão paralelos entre si. Então é mais uma forma de você massificar em qual momento a gente tem que duas retas são paralelas, ok? Não tem ponto em comum, né? E a gente tem essa situação aqui de projeção ortogonal, onde todas essas distâncias aqui, ó, serão iguais. Qualquer reta que eu passar aqui, qualquer reta perpendicular a R e S, vai me dar sempre segmentos aqui, ó, congruentes. Isso aí define, então, que essas duas retas são paralelas, tá ok? Então, tira um print, vamos para próximo ponto aqui para a gente falar sobre retas paralelas, definir mais uma vez e concorrentes, e depois vamos falar sobre duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá ok? A gente tem o seguinte, tem um teorema que diz que duas retas perpendicular a uma terceira reta são perpendiculares entre si. Se R é perpendicular a T e S é perpendicular a T, então R é paralela a S. Vamos lá. Tracei uma reta R em vermelho. Tracei uma reta S em azul, né? Se essas retas são perpendiculares a uma terceira reta, então elas são perpendiculares entre si, ou seja, R é paralela a S. Então isso aqui, na verdade, é uma consequência daquele ponto que eu mencionei, né? Que quando eu tenho aqui, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de P, né? A projeção de P sobre a reta S, eu posso chamar aqui de P'. Então, P' é a projeção de P sobre a reta R, sobre a reta S. Então, tem esse ponto P. Traço a projeção de P sobre S
Então essa vai ser P', projeção de P sobre a reta S. Então a gente vai ter que o segmento P', né, é uma distância D, né, de modo que qualquer outros pontos que eu pegar aqui, né, e fizer isso, essa projeção, e quando a gente fala projeção, é projeção ortogonal. Então, isso é consequência dessa explicação que qualquer outro ponto que eu pegar aqui, né, e traçar uma reta perpendicular a S, a R e a S, R e S serão paralelos entre si. Então é mais uma forma de você massificar em qual momento a gente tem que duas retas são paralelas, ok? Não tem ponto em comum, né? E a gente tem essa situação aqui de projeção ortogonal, onde todas essas distâncias aqui, ó, serão iguais. Qualquer reta que eu passar aqui, qualquer reta perpendicular a R e S, vai me dar sempre segmentos aqui, ó, congruentes. Isso aí define, então, que essas duas retas são paralelas, tá ok? Então, tira um print, vamos para o próximo ponto aqui para a gente falar sobre retas paralelas, definir mais uma vez e concorrentes, e depois vamos falar sobre duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá ok? Duas retas cortadas por uma transversal. Então, eu tenho a reta R e a reta S. Então, R é paralelo a S, ok? E eu tenho T, que é uma transversal. E tudo tem que estar relacionado com o assunto, retas paralelas e concorrentes. Porque a reta T é uma transversal que está sendo concorrente à reta R e à reta S ao mesmo tempo, tá? Em pontos diferentes, obviamente, tá? Porque essas retas R e S são paralelas distintas, tá? Agora, antes da gente começar a falar o que acontece com esses ângulos, né? Seria interessante a gente fazer aqui relembrar aqui aquela última aula, né, do projeto, que a gente falou sobre ângulos agudos e obtusos. Os ângulos agudos são os ângulos menores que 90 graus. Note que os ângulos menores que 90 graus aqui, o que? São os que estão destacados em azul. B, C, G, F, tá? E os ângulos obtusos são o que? Aqueles ângulos que são o quê? Que são maiores que 90 graus. Que são os ângulos o quê? Que estão destacados em vermelho. A, D e E, H, tá? Note também que a gente também aqui, relembrando aqui, temos mais um outro tipo de ângulo aqui, o ângulo oposto pelo vértice, OPV. O que acontece com B e C? São opostos pelo vértice, então B é igual a C. O que acontece aqui com G e F? São opostos pelo vértice, então G é igual a F. O que acontece aqui com os ângulos A e D? São opostos pelo vértice, A é igual a D. E os ângulos E e H? Mesma coisa, opostos pelo vértice, tá? Então, temos aqui os ângulos opostos pelos vértices. E isso vai ser interessante, que a gente vai discutir algumas outras coisas também. Percebam que o ângulo A e B, ele é o quê? Suplementar, né? Porque isso aqui é um semiplano, né? É um ângulo raso. Então, A mais B é 180, C mais D, por sua vez, também é 180. Veja que o ângulo E e F também é um ângulo raso, 180. O G e H também é suplementar. A gente pode dizer nessa configuração angular que se você pegar um ângulo vermelho e somar com um ângulo azul, esses ângulos azul e vermelho são suplementares, tá? E agora vamos destacar aqui, né, caracterizar aqui o que acontece com alguns desses ângulos. Ângulos alternos. Os ângulos alternos podem ser internos e externos. Professor, como assim? O que é alterno? Alternar é você tá num ponto aqui e o outro ponto tá alternando com o outro. Tá, vamos trazer para a geometria plana o que significaria você ângulos alternos, né? Alternar um ângulo.
como eu botei aqui, são sempre iguais. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, o que é interno e externo aqui nessas retas paralelas cortadas por uma transversal? Aqui no interior, entre a reta R e S, que são paralelas, o que está aqui, ó, nessa faixa aqui, a gente considera ângulo interno. Então C é ângulo interno, D é ângulo interno, E é ângulo interno, F é ângulo interno. E os ângulos externos, eles estão na fronteira acima de R e abaixo de S. Tá? Então A e B são ângulos externos, G e H são ângulos externos. Tá ok? Dentro dessa nomenclatura, os ângulos internos F e C, eles são iguais, né? E o ângulo E e D, eles também são iguais. Então são alternos e internos. Então alternos e internos são iguais. Então E e D e F e C, tá? E os externos? Os externos seriam o quê? A e H. Perceba que aqui, né, como é OPV, né, o E é igual a H. Então aqui, esse ângulo aqui seria H também. Então perceba que H e A, né, são ângulos, aqui no caso o H é alterno e externo, né? Que esse aqui é externo e esse aqui é externo. Eles são iguais. Mas tem a ver com ângulos correspondentes. Por quê? Quando eu pego um interno com um externo, eles se correspondem. Então A e H, no caso A e E, aqui ó, A e E, eles são iguais. Por quê? A correspondência aqui, ó, quero que você perceba isso daqui, ó. O E e H não são opostos pelo vértice, eles não são iguais, então eu tenho aqui o H e tenho aqui o E. Então, A e H são iguais, né? E A e E são iguais, como o H é igual a E, a gente acabou de comprovar aqui que alternos e correspondentes são iguais. Por isso que eu botei aqui, são iguais todas as vezes que eles são correspondentes e são iguais todas as vezes que eles são alternos, tá? Mas eu vou apagar aqui, que você, conforme você for fazendo exercício, você vai entender que os ângulos alternos e correspondentes, eles se correspondem, digamos assim, né? Eles têm um porquê, um é consequência do outro, tá? Então, vamos continuar. Então, externos A e H, e externos também o que? B, né, e G. Como eu falei, o que está dentro dessa faixa aqui é interno, o que está fora dessa faixa aqui é externo. Então, o B e o G estão fora. Se estão fora, né? Se eles estão fora, é porque eles são alternos, né? Alternos externos. Beleza? Tá. E os correspondentes? O correspondente, como eu falei, quando eu pego um interno com um externo, eles são correspondentes. Isso tem a ver até com uma coisa interessante. Quando você estudar, né? Se você já estudou, tem um triângulo, tá? A, B, C. Aí eu traço aqui uma paralela, uma reta aqui R paralela ao lado BC, interceptando aqui, concorrendo, né? Essa reta R aqui concorre a B no ponto M e a C no ponto N, tá? De modo que com isso MN é paralela a BC. Como eu tenho duas paralelas cortadas por essa transversal e essa transversal, esse ângulo aqui, se eu chamar de alfa, esse aqui também é alfa. Por quê? São correspondentes, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. O F e o B. Ou seja, eu pego um interno com externo. Interno com externo. Se eu chamar esse camarada aqui de beta, esse camarada aqui vai ser beta. Por quê? Pela mesma forma que você tem um ângulo interno com outro ângulo externo. Então, esses ângulos são correspondentes. Então, aqui também está acontecendo isso aqui, ó. Eu pego um interno daqui com o externo daqui. D e H são correspondentes. Então, são iguais.
eu pego um externo daqui com um interno daqui. Então, aí são correspondentes. Eu pego um interno daqui com um externo daqui. 6G são correspondentes. Note que dominar isso aqui vai te ajudar a, quando você for resolver questões que envolvam semelhança de triângulo, que boa parte das questões de geometria plana saem por semelhança de triângulo. Você, para identificar uma semelhança de triângulo, você tem que identificar isso aqui, ângulos correspondentes, ângulos alternos e internos. Os ângulos que normalmente são iguais, eles vão nos dar, né, figuras semelhantes. Então é importante você saber o que é um alterno externo e interno, o que são ângulos correspondentes. Aqui eu tenho esse ângulo aqui, ele é comum a esse triângulo AMN e ao triângulo ABC. Como alfa e beta está aqui e alfa e beta também pertence ao triângulo grandão, a gente caiu num caso de semelhança de triângulo com todos os ângulos iguais. E aí eu faço até uma brincadeira, uma analogia aí com o nosso mestre Eduardo Mauro. Ele, na época que ele me deu aula lá no Colégio Curso Martins, ele falava assim, ó, paralelou, semelhançou. Eu tenho paralelas, né, formando triângulos, né? Pode ter certeza que esses triângulos são semelhantes. Então, paralelou, semelhançou. Tá ok? Então, o entendimento disso vai nos dar uma base sólida para entendermos outros aspectos da geometria plana. Semelhança de triângulos, propriedades de quadrilátero, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso daí. Bom, vamos prosseguir aqui na nossa explicação aqui, tá? Então, e os colaterais, né? Como eu estava falando, quando eu tenho coplanar, né? Planar, né, nos remete a plano. E que é a mesma coisa, né? Ele significa algo que é igual, né? Então, pertence ao mesmo plano. Colateral, por sua vez, pertence à mesma lateralidade. Então, você concorda comigo que F e D eles estão na mesma lateral direita? E E e C eles estão na lateral esquerda. Então, eles são colaterais. Percebam, então, que C e E são colaterais internos, porque eles estão nessa faixa aqui. Então, C e E, tá? E D e F são colaterais internos. Então, pertence à lateralidade direita, pertence à lateralidade esquerda. Como eles estão nessa faixa aqui, são colaterais externos. Por analogia, os colaterais externos são o quê? Eu tenho A e tenho G, né? Eles são colaterais externos, ou seja, um externo desse com um externo desse. B e H, o externo desse com o externo desse. Esses ângulos colaterais externos e internos são sempre suplementares. Isso tem um pouco de uma explicação, né? Por quê? Eles são suplementares. Perceba que se eu chegar, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui é 180 menos H. Certo? Esse ângulo aqui também é 180 menos H. Por quê? São alternos internos. Agora, perceba que 180 menos H e B são opostos pelos vértices. Então, eles são iguais. Então, eu posso dizer que 180 menos H é igual a B. Então, B mais H vai ser o quê? 180. Então, aqui, ó, B e H. B e H. Um externo desse com um externo desse. Está na mesma lateralidade. Então, são colaterais externos. Colaterais externos. B e H. Eles são suplementares. B mais H, 180. Acabamos de provar. Então, todas essas características aqui, elas, para você demonstrar, elas
seguem a mesma ideia, né? Por que o ângulo aqui por que os alternos internos são iguais, né? Vamos ver por que eles são iguais aqui. Aqui é 180 menos H, né? Só que a gente pode também dizer o quê? Que aqui é 180 menos E. Certo? E aqui, né? Minto aqui, ó, 180 menos E. Então, aqui eu posso dizer que é 180 menos F. Né? FC. Agora aqui, ó, 180 menos F, né? Esse ângulo aqui. Só que nós não já vimos que os colaterais internos, eles não são iguais? Se eles são iguais, 180 menos F são suplementares, né? Porque aqui tá a mesma lateralidade. Então 180 menos F mais C, né? É 180. Tá? Então aqui vai cancelar 180. Então F é igual a C. Então, através da propriedade de colaterais, nós chegamos na propriedade dos alternos. Então, para provar que F e C, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse, que são alternos internos, para a gente demonstrar isso, a gente usa, né, os colaterais internos. E os colaterais internos, a gente usou o quê? O oposto pelo vértice para a gente demonstrar. Então, ângulos opostos pelo vértice, colaterais, alternos internos externos e correspondentes, eles estão interligados para demonstrar um com o outro, tá ok? Bom, uma coisa que eu queria mostrar, o poder de dominar essas propriedades, é o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, tá? Eu vou desenhar aqui, ó, um trapézio retângulo, né? O que um trapézio retângulo tem como propriedade, né? Primeiro, se ele é retângulo, ele forma um ângulo de 90 graus aqui, né? E se ele é trapézio, é porque as suas bases são paralelas, né? Então, se eu chamar esse ponto de A e esse ponto de B, C e D, AB é paralela a CD. Então, se AB é paralela a CD, né, isso aqui, se você prolongar para cá, prolongar para cá, prolongar para cá, o que você está vendo aqui? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, olha só que interessante. O que acontece com esse ângulo aqui, se eu chamar de alfa e aqui eu chamar de beta? Você concorda comigo que eles são suplementares? Porque eles são colaterais internos, colaterais internos são suplementares? E a gente pode demonstrar o seguinte, se isso aqui é paralelo a isso, uma transversal, se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa. Alfa aqui é um ângulo raso, então alfa mais beta é 180. Então a gente tem aqui que os ângulos consecutivos de um trapézio retângulo são suplementares. Os ângulos consecutivos em relação a esse lado aqui, tá? Beta e alfa são suplementares, né? E aqui também, ó. Aqui é 90, aqui é 90. Ou seja, 90 mais 90 é 180. Também está acontecendo a mesma coisa. Duas retas cortadas por uma transversal, tá? E a gente também pode fazer esse tipo de analogia até para o trapézio, para o paralelogramo. Porque veja bem, vou apagar isso tudo aqui, tá? Tira um print, vamos apagar isso tudo. A gente tem aqui
Bom, um paralelogramo, ele tem o quê? Todos os seus lados, todas as suas bases paralelas entre si. Ou seja, esse ponto A, ponto B, C e D. Então, AB é paralela a CD, AC é paralela a BD, logo a gente tem um paralelogramo, tá? Só que, veja que o que está acontecendo aqui, ó? Duas retas cortadas por uma transversal e outra transversal. Mas eu posso olhar daqui para cá e posso dizer que são duas retas paralelas cortadas por essa transversal e essa transversal. Então aqui, mais uma forma da gente verificar aqui propriedades do paralelograma, tá? Ou romboide, tá? Então, paralelogramo, isso cai no naval direto, essa nomenclatura aqui, ou romboide. Isso não é assunto do momento, mas a gente tem que fazer conexões, né? Isso é importante. Então, uma das coisas interessantes aqui, veja que se eu chamar esse camarada aqui de alfa, esse aqui vai ser alfa, por quê? Alternos e internos, né? E se eu chamar esse cara aqui de beta, a gente tem que alfa e beta são o quê? Alfa e beta são colaterais internos. Então, alfa e beta, colaterais internos. E o que os colaterais internos são? São suplementares. E a gente já viu, né? Aqui é alfa e aqui beta, o ângulo raso. Então, alfa e beta são suplementares. Perceba que isso tudo está interligado com as propriedades do paralelogramo, né? Então, aqui a gente vê que os ângulos aqui, alfa e beta, eles são colaterais internos. E é interessante a gente entender também que, se a gente olhar daqui para lá, são duas retas cortadas por essa transversal aqui. Então, você concorda comigo? Um interno com um externo. Isso é o quê? Correspondente. Então aqui é beta. Se aqui é beta, e eu tenho que alfa mais beta é 180, isso quer dizer que está faltando quanto aqui para dar 180? Está faltando alfa. Opa, mais uma propriedade. Os ângulos opostos no paralelogramo, eles são congruentes. Alfa, alfa. Logo, por analogia, um ângulo interno, com um ângulo externo. Então aqui é alfa. Logo, aqui é beta. Então, os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Os ângulos consecutivos são suplementares. Qual o ângulo consecutivo? Beta, alfa. Suplementar. Alfa, beta. Suplementar. São suplementares. E a gente vê aqui, ângulos correspondentes, beta e beta, ângulo correspondente. A gente tem ângulos colaterais internos, que são suplementares, né? A gente tem ângulos alternos e internos, então esse ângulo aqui é alterno interno com esse daqui, esse ângulo aqui é alterno interno com esse daqui. Então, veja que o entendimento disso daqui nos remete a entendimento de outras coisas de geometria plana lá na frente, tá ok? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos resolver alguns problemas da EPICAR e do Colégio Naval, tá bom? Então tira um print, aplicabilidade aí de retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui é uma figura abaixo, as retas MN, então M e N são paralelos. Então a gente já vai botar isso aqui, M paralelo a N, você faz isso na sua prova. CO é bissetriz de ACB. Então se aqui é alfa, a gente também vai dizer que aqui é A, tá? Com base nisso, correto afirmar que, bom, faltou uma informação, tá? Aqui ele deu que é 120 graus. Bom, quem é bom observador mata essa questão rapidamente. Por quê?
eu tenho uma reta M e uma reta N. Elas são paralelas. E tem uma reta, essa reta aqui, que é transversal, corta essas duas retas paralelas. Então, duas retas cortadas por uma transversal. Veja que eu tenho um ângulo externo, né? E tem um outro ângulo externo. Na verdade, isso aqui está assim, ó. Vê se você concorda comigo. Eu vou pegar essa figura e vou deitar ela, tá? Vou trazer ela aqui quando eu tivesse um papel aqui deitando isso aqui. Então, eu tenho M, eu tenho N. Se eu estou invertendo, esse ponto aqui vai vir para cá, né? Então vai ficar assim, né? De modo que esse ângulo aqui é 120, né? Porque o ângulo é obtuso, né? E esse ângulo aqui é 2x, né? Que esse ponto aqui é B, esse ponto aqui é A, beleza? Concorda comigo que esses ângulos aqui são colaterais externos e os colaterais, por sua vez, eles são o quê? Suplementares. Então, 120 mais 2x é 180, logo 2x é igual a 60, x é igual a 30. Bom, aqui já morreu, né? Note que se eu trouxer o 120 para cá e o 2x para cá, porque são opostos pelo vértice, nós teremos aqui os colaterais internos, que também são suplementares, tá? Mas morreu por quê? Eu tenho aqui 60, porque isso aqui é um ângulo raso, né? E aí, por sua vez, né, a gente poderia também dizer, né, que esse ângulo aqui, a gente poderia fazer isso assim também, né? Tá nesse jeito aqui. Ou a gente coloca aqui, vai direto, né? Colaterais externos são suplementares. Ou a gente fez o quê? Um ângulo interno e o outro, um ângulo externo e um ângulo interno. Então, pega um externo com um interno, eu tenho o quê? Correspondente, por isso que eles são iguais. E aí aqui eu tenho um ângulo raso, 2x 120, tá? Também vai chegar. Mas nota o seguinte, se o x é igual a 30, aqui é o quê? 30. Então, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Se é retângulo, aqui é bissetriz, o A é 45. Então acabou. Então a gente tem aqui o A é 45, né? E o A é 45 e o X é 30. Aí vamos para as alternativas. A é igual a X? Não. A é igual a X sobre 2? O X é 30. 30 sobre 2, 15. Não bateu com A. O A é igual a 3 vezes o X? 3 vezes 30, 90. Não é. E 3x sobre 2? Né? Porque 3 vezes 30 é 90, 90 sobre 2, 45. Então, letra D. Essa questão aqui era para você fazer na prova em 2 minutos. Tá? Bateu o olho aqui, ó. Colateral externo, suplementar, já acha o valor de x. Se acha o valor de x, o x está aqui. 60 é 30, ângulo raso, triângulo 30, 60 é 90, acabou, pô. Rapidamente, tá? Bem tranquilo a questão, tá? Antes de eu ir para outra questão de EPICAR, eu tenho mais duas questões de EPICAR e uma do Colégio Naval, que caiu em 1971. Isso não aparece muito no Colégio Naval não, tá? Mas aparece embutido em questões de semelhança de triângulo. Você precisa saber o que é um colateral interno, externo, e aí você vai ver que é suplementar, com ângulos correspondentes, tá? Propriedades de quadriláteros. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a gente estuda e às vezes a gente precisa saber o porquê das coisas, né? Não tem nada a ver com essa questão aqui não, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um triângulo. Tem um triângulo. E já é mais do que consagrado para quem vai fazer concurso que esse ângulo externo aqui vale a soma desse com esse, né? Então, se eu chamar aqui de θ, né? E aqui de alfa e aqui de beta,
a gente tem que θ é igual a alfa mais beta, né? Tá mais do que consagrado isso, né? Pega um ângulo externo é igual a soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Mas por que raios isso? De onde veio isso? Aí que a gente começa a fazer coisas interessantes, ver que a matemática é linda. Se eu prolongar esse segmento para cá, e aí eu vou chamar essa reta aqui de R, tá? Aí eu vou traçar, passando pelo ponto C, uma reta paralela à reta R. Então, eu vou traçar, passando por C, uma reta paralela, uma reta S, de modo que R é paralela a S. Tá ok? Olha só que interessante, né? Eu tenho duas retas cortadas por essa transversal aqui, certo? E aí, eu tenho esse ângulo aqui, ó, com esse ângulo, eu tenho um interno com um externo correspondente. Então aqui é alfa. Beleza? Aí eu vou para esse lado aqui e vou olhar S paralela a R e uma transversal. Esse ângulo aqui, ó, você concorda que ele é alterno interno? Então aqui é beta. Aí, olha só que interessante. Isso tudo aqui não é θ? É θ. Só que θ é dado por esses ângulos aditivos alfa e beta. Então a gente acabou de provar. Então, nota como que um assunto interliga outro na geometria plana. Então a gente demonstra que o ângulo interno, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes de um triângulo qualquer, trazendo para a gente aqui conceitos de duas retas cortadas por uma transversal, utilizando ângulo correspondente e ângulo alternos e internos. Não é lindo? Quer ver uma outra aplicação também aqui? Uma outra aplicação também é quando a gente trabalha com feixes paralelas. É por isso que eu falo, né? Me remeto lá às aulas do professor Eduardo Mauro. Paralelou, semelhançou. Então eu tenho aqui, ó, tenho essa reta R, né? Essa outra reta S, que depois eu vou nomear, e essa outra reta U. Então aqui, ó, U, R e S. E aí eu traço aqui uma reta transversal, né, que vai cortar, né, vai ser concorrente nesses pontos aqui. Então T. E vou traçar aqui uma outra reta aqui transversal. Vou chamar de K essa reta aqui. Aí, olha só o que acontece, né? Eu vou chamar esse ponto concorrente aqui de A, esse ponto aqui concorrente de B, esse ponto concorrente aqui de C, tá? E aí, vou chamar aqui de A', aqui de B' e aqui de C'. Tá ok? E aí, olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui uma paralela, né? Uma reta paralela a T, passando pelo ponto A. Tá? Então, essa reta aqui, que eu vou chamar aqui de V, então T é paralelo a V. Se T é paralelo a V, a gente tem que essa reta aqui é paralela a essa, e eu tenho que essa reta aqui é paralela a essa, T é paralela a V e R é paralela a S, então os segmentos que compõem aqui, pertencem à reta R, e os segmentos que pertencem à reta S, também vão ser o quê? Paralelos. E da mesma forma, analogamente, esses
ponto, esses segmentos aqui também são o quê? São iguais. Então esse segmento aqui é igual a esse. Se eu chamar aqui de A, aqui também vai ser A, tá? Da mesma forma, analogamente, que se eu B. E o que? Esse ponto aqui, ó, ponto chamar de M, esse ponto aqui de N. Então, a linha M é igual a B, aqui ó, AB é igual a linha M, tá? Agora, se eu fizesse o seguinte, né? Se eu fizesse aqui, como se os segmentos fossem iguais, né? Aqui seria A também. Vamos botar como se esses segmentos aqui fossem iguais, tá bom? Então, eu tenho que AB é igual a BC. Tá ok? Aí olha só o que a gente tem aqui de interessante. Esse ângulo aqui não é igual a esse? Por quê? Duas retas cortadas pela transversal, ângulos correspondentes. Da mesma forma, analogamente, que esse ângulo aqui, se eu chamar esse camarada de beta, aqui também vai ser beta. Esse ângulo aqui pertence ao triângulo A', M, B' e pertence ao triângulo A', N e aqui C'. Então, esse triângulo aqui, ó, é semelhante ao triângulo grandão. E por como é que a gente chegou a essa conclusão? Primeiro aquela brincadeira, paralelou, semelhançou. E depois, né, por propriedades de duas retas cortadas por uma transversal. No caso aqui, correspondente. E aí a gente ainda chega aqui, dá pra gente provar aqui até a parte do teorema de Tales, né? Porque se a gente disser, né, que aqui, ó, a linha B' está para a linha C', a gente vai fazer aqui, vai também chegar aqui até a parte do teorema de Tales. Então, é muito interessante vocês dominarem aqui a parte de duas paralelas cortadas para transversal. Isso aí vai te dar uma base muito boa, tá ok? Então, vamos para mais 3 exercícios. Mais 2 do Colégio Naval e um do Colégio Naval e 2 de EPICAR, tá bom? Diz assim, na figura abaixo, onde R e S são paralelos, né? Eu não coloquei aqui, né? Mas R aqui, S aqui. R e S são paralelos. E T é uma transversal. E ficam determinados os ângulos não nulos, né? Que têm medidas em graus dadas pelas expressões. Então, 7x é um ângulo. X ao quadrado menos 2x é esse ângulo aqui. 7y menos 4 sobre 2 é esse ângulo aqui. E 3e é esse ângulo aqui. Aí é correto afirmar e ele dá a relação de x, y, z. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é identificar. Esse ângulo aqui, ele é correspondente com esse aqui. É um interno, é um externo com interno. Então, 7x é igual a x ao quadrado menos 2x. Correspondente. Então, os ângulos correspondentes, como vimos, são iguais. Então, aqui, x ao quadrado passa o 7x para lá, menos 9x, é igual a zero. Boto o x em evidência aqui. X que multiplica x menos 9. Um produto que é igual a zero. Isso quer dizer que x pode ser zero. O x menos 9 é igual a zero, então x é igual a 9. Isso aqui é um absurdo, não pode, porque ele falou que os ângulos não podem ser nulos, né? Aqui, ó, os ângulos não nulos, mas o x igual a 9 satisfaz. Então, se o x é igual a 9, esse camarada aqui é o quê? 63, certo? E aqui também vai ser 63, né? Também vai ser 63. Beleza? Bom, se você for bom observador, isso tudo aqui é um ângulo raso. Então, para completar 180, aqui falta quanto?
Então, eu tenho 63, eu tenho 117. Então, eu posso dizer que 3z é igual a 117. Z, então, vai ser igual ao quê? 3 vezes 3, 9, para 2, 2, 27, 27 por 3, 9. Então, o Z a gente já tem. Temos o X e temos o Z. E agora, fica tranquilo, porque a gente também pode dizer que esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, são ângulos o quê? Também são ângulos correspondentes, né? Então, 7y menos 4. Então, 7y menos 4 sobre 2 é igual a 117. Isso quer dizer que 7y, né? Porque esse ângulo aqui é correspondente. Então, 7y menos 4 é igual a 234. 7y, portanto, é igual a 238. Y vai ser igual ao quê? 7 vezes 3, 21. 21 para 23, 2. 28 dividido por 7, 4. 34. Então, questão muito tranquila. Então, eu tenho que o x é o menor deles todos, não é isso? Então, o x é menor que y. Então, porque 9 é menor que 34. E 34, por sua vez, que é y, é menor que z. Isso a gente vai achar em qual alternativa? Letra D. X menos y menos z. Então, questão, como eu falei, essas questões que tem uma aplicação direta de retas paralelas cortado transversal, quando cai na EPICAR, é para o candidato sacramentar ali e passar batido, fazer, não perder tempo. Questão tranquila aí pro cara que é concurseiro aí, tá bom? Então, tira o print, espero que tenha entendido. Vamos fazer mais uma questão de EPICAR e depois uma questão do Colégio Naval. Vou fazer essa questão aqui de duas formas, tá? Primeiro da forma mais imediata, tá bom? Quando eu tenho essa configuração aqui, ó, uma reta R e uma reta S. Aí eu tenho que uma transversal aqui e depois uma transversal aqui, tá? Percebam que se eu chamar esse camarada aqui de alfa, vou chamar esse camarada de beta e eu vou chamar esse cara de teta, tá? Sempre, tá? Sempre. Se eu pudesse colocar mais outras retas S, T, V, U paralelas entre si, todos os ângulos voltados para a direita, a soma de todos os ângulos voltados para a direita é igual à soma de todos voltados para a esquerda. Isso eu não entendi. Tá. Fala para mim, qual o ângulo voltado para a direita? Teta. Tem mais? Não tem. Beleza, então vou botar igual. Qual o ângulo voltado para a esquerda? Então eu tenho beta e tenho alfa. Tenho mais? Não tenho. Então beta e alfa. Acabou. Teorema do bico, que chamam, né? Teta igual a beta mais alfa. Perceba que isso aqui é quando a gente tem como se tivesse aqui um M. Então aqui, ó, olha o M aqui, ó. M. Isso aqui é um M. Então, o M, esse ângulo aqui é igual a soma desses daqui, tá? Bom, isso tem um porquê, né? Isso tem um porquê. Esse porquê eu não vou explicar agora. Eu vou explicar na segunda forma que eu vou fazer essa questão. Então, como eu falei, eu tenho aqui R paralela a S. E aí, quando eu tenho aqui situações aqui que eu construo M e tudo mais, todos os ângulos voltados para a direita, quem são todos os ângulos voltados para a direita? O A está voltado para a direita, o I está voltado para a direita. E tem esse cara aqui, ó, que é o quê? É 180 menos E. É o suplemento, tá? Então, o A, minto. Quais são os ângulos voltados para a direita, né? Voltado para a direita, tem o A e tem o I. Então, A mais I, né? E agora, voltado para a esquerda. Voltado para a esquerda, eu tenho 90, que está voltado para a esquerda. E tenho o quê? O 180 menos E.
Entenderam? Então, esse bico aqui, ó, para cá, esse bico para cá, tá? Então, são todos os bicos voltados para a direita. E o voltado para a esquerda, tenho esse bico aqui, que é o 180 menos E, e tenho o 90. Então, aqui vai ficar o quê? A mais I mais E igual a 180 mais 90, que é 270. Acabou. Aí você já vai marcar essa questão aqui. Você viu que é uma questão muito simples. Se você souber o teorema do bico, fica ridículo. Agora, se você não souber, o que você faz? Primeiro, você traça aqui uma paralela, que eu vou chamar essa reta de T. Então, uma reta T paralela a R, e obviamente como R paralela a S, ela também é paralela a essa S aqui. E aí eu vou traçar aqui uma outra paralela aqui, tá? Mas vamos lá. Aqui é alfa, né? Aqui vai ser 90 menos alfa. Menos A, no caso. Porque esse ângulo aqui é 90. Aí eu vou traçar aqui uma outra... Esse ângulo todo é I, né? Vou traçar uma outra paralela, tá? Paralela aqui, muito mal feita. Muito mal feita, mas é paralela. Vou chamar aqui de U, tá? Perceba que aqui vai ser o quê? Alterno interno. Então, 180 menos E, tá? Perceba que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Porque é o quê? Alterno interno. Então, aqui é 90 menos A. Só que esse ângulo todo é I. Então, eu posso dizer que I, o ângulo I, é igual a 90 menos A mais 180 menos E. O A e o E estão negativos aqui. Passo para o lado esquerdo, positivo. Então, A mais E mais I vai ser igual ao quê? 90 mais 180, 270. Chegamos. Então, para demonstrar o teorema dos bicos, a gente faz exatamente isso, tá? Então, pessoal, questão bem tranquila também, tá? Agora vamos para uma questão do Colégio Naval que caiu em 1971, tá? Eu fiz um panorama aí verificando quando que caiu, e a última vez que caiu foi em 1971. Questões assim de aplicação direta. Lembrando que isso aqui são conceitos importantíssimos para vocês fazerem outras questões que caem no Colégio Naval e no IPCA. Bom, para a gente finalizar então, vamos fazer essa questão aqui do Colégio Naval, caiu em 1971, tá ok? Então ele deu lá 3 retas R, S, T são paralelas entre si, cortado por transversal U e V. E ele quer saber o valor de X, daqui é 127, aqui é 35. Bom, vamos lá. Aqui é o ângulo oposto pelo vértice, então vale 35, tá ok? Bom, esse ângulo e esse ângulo, eles são colaterais internos, então eles são suplementares. Então, o suplemento de 127 é 53, tá ok? Esse ângulo aqui, 53, é igual a esse, por quê? Ângulos alternos internos, tá ok? Esse ângulo aqui, ó, que eu vou destacar aqui, ó, e esse ângulo de 35, eles são iguais porque eles são o quê? São ângulos correspondentes. É um interno com um externo, 35. Bom, agora acabou, né? Porque eu tenho aqui o ângulo raso, né? 35 mais 53 mais x é um ângulo raso, vale 180. Então, 88 mais x é igual a 180, x é igual a 92. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aí é a última questão aí. Caiu no Colégio Naval em 1971. Esse é um conhecimento muito importante para vocês prosseguirem para as próximas. Então, inscreva-se no canal Intermate, onde está tendo o projeto Colégio Naval IPCA, no canal Artilharia Matemática, para a gente aprofundar os conhecimentos geométricos e outros mais. Muito obrigado, até a próxima.